Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos este vídeo para o nosso entendimento, para o nosso enlevo espiritual. Graças a Deus, estamos em casa, tempo bastante chuvoso e nós estamos aqui, meus queridos. Mais uma vez eu quero agradecer aos meus irmãos, os meus inscritos no nosso canal, que continuem, meus queridos, se inscrevendo, continuem agradecendo a Deus por essa maravilhosa bênção, graças a Deus. Nós estamos aqui, meus queridos, alegres, felizes, porque mais oportunidade que o Senhor nos concede. Tempo bastante chuvoso, chovendo muito aqui no sul do Espírito Santo, e graças a Deus, nós vamos para mais um entendimento da palavra de Deus. Hoje eu quero deixar para os meus irmãos não se esquecer do like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, compartilhe, ative o sininho de notificação. O joinha é muito importante, tá, meus queridos? Nós vamos falar hoje, meus queridos, sobre uma coisa muito interessante e muito importante. Nós que somos da graça, nós que falamos e acreditamos no preterismo completo, na escatologia consumada, nós estamos aqui não para brincar de Bíblia, não para brincar de ser estudante da palavra, não para brincar de ser crente, não. Nós somos filhos de Deus. Nós vamos ao entendimento. Primeiro nós vamos olhar aqui em João, no capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 17. Vamos para o entendimento da graça, mais uma vez. Capítulo 1 de João, o versículo 6 ao 17. Fala assim: houve um homem, preste bem atenção nisso, meus queridos. Houve um homem enviado de Deus. Se foi enviado, é porque estava em algum lugar. Enviado de Deus, cujo nome era João. Este pronome, né? Este quer dizer João, ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Preste atenção na preposição. Por meio é uma preposição. Por meio dele. Então, João, ele veio como testemunha. E hoje eu quero falar sobre sombra. Sobre sombra. João, ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Como sombra. João era sombra, era testemunha. Preste atenção. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para testificar da luz. João não era a luz, mas ele veio testificar a respeito da luz. João era sombra, era uma testemunha de Jesus. Então, a luz verdadeira, essa sim, essa era a luz verdadeira. A luz verdadeira, que ilumina todos os homens, estava vindo ao mundo, quer dizer, não havia chegado nos dias de João. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, presta atenção na preposição, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Observe isso aqui. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não é da religião. Preste bem atenção, versículo 12. Mas a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é a religião que nos faz filhos de Deus. O que nos tornou filhos de Deus foi acreditarmos no seu nome. A partir do momento que você acredita em Jesus, você se torna filho de Deus.
filhos nascidos não do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Veja isso. O verbo se fez, quer dizer, se tornou carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, ou seja, primazia é uma palavra que no hebraico quer dizer rosh, cabeça, princípio, primazia. Este tem a primazia porque foi primeiro do que eu. Desde a sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Preste atenção no versículo 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio, quer dizer, uma preposição, vieram por meio de Jesus Cristo. Então, meus queridos, observe uma coisa importante aqui. João, ele era sombra, ele era testemunha de Jesus Cristo, por isso que ele veio antes de Jesus Cristo. Então, se você observar esse texto, João era a sombra, era a testemunha da luz verdadeira. Este vídeo é para falarmos sobre sombra. Abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e o versículo 17. Preste bem atenção nisso aqui. Versículo 16 e 17 de Colossenses capítulo 2. Portanto, ninguém vos julgue, presta atenção nisso, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Estas são sombras, presta atenção, das coisas futuras. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Então, os rituais da lei, meus queridos, os rituais da lei eram sombras. Então, quer dizer, isso era sombra do que haveria de ser. Ou seja, graça não tem sombra. Graça é a luz verdadeira. Então, quando você observa isso aqui, eu posso garantir para você, eu posso garantir que todas as ordenanças da lei, tudo que se praticava na lei, os sacrifícios, as festas, não é judaica, vamos dizer assim, os dias de sábado, o apóstolo ele está falando aqui, o comer, o beber, os dias de festa, a lua nova, ou os sábados, isso tudo era sombra das coisas futuras. A realidade, porém, ela se encontra em Cristo. Então, todo o sistema religioso, esse sistema que está aí, praticando as mesmas coisas que eram praticadas na lei. Esse sistema está vivendo sob a lei, praticando coisas da lei, porque eles não entenderam nada da graça de Deus. Então, meu querido, quando você observa que a luz verdadeira era Cristo, porque a Bíblia diz, Romanos, capítulo 10, versículo 4, que a lei, Cristo, tudo se cumpriu nele. A lei se cumpriu em Cristo. Ou seja, hoje, eu e você não precisamos viver praticando obras da lei. Sabe por quê? Porque obras da lei eram sombras das coisas futuras. Então, se você continue praticando as obras da lei em pleno regime religioso, para você, Cristo, ele não veio, a morte e ressurreição de Cristo não valeu nada, e você
não vive uma novidade de vida. Você não vive uma realidade de vida. Você vive praticando sombras, que eram coisas da lei. Vamos abrir aqui em Hebreus, no capítulo 10. Observe isso aqui. O capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 1 ao 6. A lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Por que o crente da atualidade, os evangélicos, eles estão sempre praticando os mesmos cultos, os mesmos sacrifícios, as mesmas ladainhas, durante toda a semana, durante todo o mês, durante todo o ano, praticando as mesmas ladainhas, os mesmos hinos, as mesmas mensagens, as mesmas ofertas, os mesmos dízimos. Por quê? Porque eles vivem ainda à sombra da lei. Eles não vivem a imagem exata das coisas. Então, viver praticando obras da lei não é viver a exatidão da graça de Deus. Presta atenção. A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Por isso os líderes religiosos precisam de você 2, 3, 4 vezes por semana dentro do tabernáculo terrestre. Porque eles ainda vivem à sombra da lei. Eles vivem à margem da lei. Quem vive em graça vive a realidade, a imagem exata das coisas, que é Cristo Jesus. Então, querido, é por isso que os crentes de hoje em dia ainda vivem atemorizados e com medo da condenação, porque na lei ainda vivem na recordação do pecado. Versículo 2. Doutra sorte, não teria deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificado, os que prestam culto nunca mais teria consciência do pecado. Por que os evangélicos de hoje ainda têm consciência de pecado? Porque vivem à margem da lei. Vivem à sombra da lei. Vivem numa imagem que não é a imagem exata das coisas. A imagem exata das coisas é o quê? A graça. Porque ela resume-se em Cristo. Então a religião e os religiosos, o sistema religioso, eles praticam as sombras da lei. Por quê? Porque todo dia eles têm consciência de pecado. Mas quem está em Cristo e vivendo a graça não tem mais essa consciência. Por quê? Porque nós vivemos a imagem exata das coisas. E a imagem exata das coisas é o quê? É a graça realizada por meio de Cristo. Então a religião, ela é expert nisso que colocar a sensação de culpa nas costas das pessoas. Preste atenção nisso aqui. Versículo 3. Mas nesses, né, é um verbo possessivo do plural, mas nesses está se referindo àqueles sacrifícios que eram sombras. Eram sombras daquilo
que haveria de vir a graça verdadeira. Mas nesses, se referindo àqueles sacrifícios que eram feitos no templo físico em Jerusalém, mas nesse sacrifício, cada ano se faz recordação de pecado. Oh, meu Deus! Aí está. É por isso que os pastores, eles te julgam, te condenam, te criticam, te ameaçam, dizendo que se você não pagar dízimo, você vai para o inferno. Se você não ofertar, der dinheiro a eles, você vai para o inferno. Se você não batizar na água, você vai para o inferno. Isso tudo era sombra da lei. Nesse sacrifício, cada ano se faz recordação de pecado. Sabe por que você ainda se acha pecador? Porque você vive à sombra da lei. Você vive à margem da lei. Ah, mas se você citar, mas a Bíblia diz que aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado, é mentiroso. Quem escreveu e para quem ele escreveu? João escreveu isso para os judeus. Por quê? Porque 1 João capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz lá que pecado era a transgressão da lei. João escreveu isso para os judeus que viviam as sombras da lei, viviam as sombras, não era a imagem exata das coisas. Mas nós estamos depois da cruz, porque a realidade é Cristo. Preste atenção nisso aqui, porque é impossível, versículo 4 do capítulo 10 de Hebreus, é impossível que sangue de touros e de bodes tira os pecados. Por quê? Porque eram sombras. Todo ano era a mesma coisa. Na religião, entra ano e sai ano, é a mesma coisa, porque é sombras da lei. Então, querido, versículo 5, pelo que ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Preste atenção no versículo 6 do capítulo 10 de Hebreus. Não te deleitaste, quer dizer, Deus não se deleita mais em holocaustos, sacrifícios de animais e oblações pelo pecado, quer dizer, lavagem na água, lavagem pela água. Lavagem pela água era antes do cordeiro morrer, tinha que lavar ele, antes de ser oferecido em sacrifício. Por que você acha que Cristo foi ao Jordão para ser batizado por João? Porque ele era o cordeiro que haveria de morrer. Ele era a realidade. João batizou ele porque aquilo ali era uma simbologia. Jesus veio cumprir a lei. Logo depois de cumprir a lei, ele aboliu, exterminou ela na cruz. Colossenses 2, 14 e 15. Preste atenção. O que é oblação? Lavagem pela água. Nem isso Deus se deleita mais, querido. Batismo em água acabou. Era oblação. Era uma ordenança dos judeus. Aquilo era sombra da realidade. A imagem exata das coisas é Cristo. A sombra da lei não era a imagem exata das coisas. Lavagem pela água é oblação. Deus não se deleita mais nisso. Por quê? Porque aquilo que é a sombra dos bens futuros não é a imagem exata das coisas. Mas até hoje, meus queridos, o sistema não entendeu nada da graça de Deus. Então você veja como que é o sistema religioso. O sistema religioso não quer que você viva a imagem exata das coisas, a realidade que é Cristo Jesus. Foi por isso que ele disse que oblação não tirava pecado. Batismo em água não tirava pecado. Era uma simbologia. Agora veja bem, por que a luz verdadeira não tem sombra?
Preste atenção nisso aqui. Faça um teste com você mesmo. Acenda um isqueiro, acenda uma vela, coloca na parede, aonde na parede vai refletir a sombra da vela, e veja lá se você vê a sombra da luz. Não vê. Você vê a sombra da vela, mas a sombra da luz você não vê. Por quê? Preste atenção nisso aqui. Por que que a luz verdadeira não tem sombra? Versículos 7 ao 10. Vamos lá? Versículos 7 ao 10 do capítulo 10 de Hebreus. Vamos lá? Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem neles se deleita, os quais se oferecem segundo a lei, era sombra. Então acrescentou, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo. Pela oferta do corpo de Cristo, feito uma vez por todas. E o crente ainda continua sendo batizado na água, continua praticando oblação, achando que aquilo ali ainda purifica alguém. Ainda continua achando que aquilo ali, aquela água, leva o pecado de alguém. Não, querido. A Bíblia diz que o que tirou os nossos pecados, foi o corpo de Cristo sendo oferecido na cruz do Calvário. Nesta vontade é que temos sido santificados. Entenda aí o que santifica o homem. É a oferta do corpo de Jesus Cristo que foi feita uma vez por todas. Agora presta atenção. Versículo 10. Tudo se resumiu em Cristo. Querido, por que que a luz verdadeira não tem sombra? Porque para se viver 100% a graça de Deus, não pode haver lembranças ou recordações da lei de Moisés na verdadeira adoração. Mas não é isso que o sistema religioso faz. Todo culto que você vai no templo físico, alguém tem que apontar o dedo para você e dizer que você é devedor, que é culpado de alguma coisa. É isso que a Bíblia diz. Toda vez que você vai lá, versículo 2, do capítulo 10, eles te apresentam como alguém que tem culpa no cartório. Para se viver 100% a graça de Cristo, de Deus, não pode haver lembranças ou recordações da lei de Moisés. Na verdadeira adoração não existe isso. Então veja bem o que disse o nosso apóstolo Tiago. Sabe o que ele disse? Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Imagina a variação. Se nele não há nem sombra, não há mudança e nem sombra de variação. É muita gente, irmãos, e muita gente achando que este modelo de culto que está aí no sistema religioso é o correto. Correto é João 4,
23 e 24. Este é o correto. Depois da cruz, a verdadeira adoração não está nos sacrifícios, não está no dízimo, não está na oferta, não está na roupa, não está no sapato, não está no terno, não está na religião, não está nas denominações. A verdadeira adoração, sabe aonde ela está? Em espírito e em verdade. Você que vive à sombra da lei, você nunca vai ser aperfeiçoado em Cristo, porque você ainda vive à margem da lei, à sombra da lei. A realidade é Cristo. Quer ter uma vida 100% em graça? Abandone a religião com a sua religiosidade e viva livre para Deus, fazendo a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Graça e paz, meu querido. Até outro dia. Graça e paz. Amém.